A gente tenta embutir na mente, e essa é um mindset que a gente vem mudando muito internamente, é mostrar para os assessores de venda, e não só para eles, né, para supervisores e gerentes também, né, a importância desses treinamentos, né, o valor desses treinamentos. Isso a gente mudou muito o formato interno que a gente, da forma de treinar, né. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast, eu sou Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a gerente de treinamento corporativo com foco para o time comercial da Petronas Lubrificante Brasil, a Flávia Bibiliena. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, é um prazer estar aqui com você. A gente vai passar muito conteúdo hoje falando sobre treinamento corporativo, principalmente, né, com esse foco da área comercial. E minha primeira pergunta para você, Flávia, já é sobre esse mundo em transformação. Então, quando a gente fala hoje desse mundo onde a gente está vendo aí com técnicas que estão sendo substituídas pela inteligência artificial, processos automáticos, onde a gente busca que os vendedores e a área comercial esteja muito mais antenada, muito mais ligada, digitalizada, com mais aquele monte de processos que a gente sabe que todas as empresas eles passam, né? Como é que você vê que o treinamento comercial ele consegue encaixar dentro desse desenvolvimento da área comercial e também como que ele consegue aumentar muitas vezes o resultado da empresa? Marcelo, a gente vê que atualmente, enfim, não só na Petronas como na maioria das empresas, toda essa tecnologia, né, essa facilitação nos processos, ela é realmente indispensável, né? Os assessores de vendas, por exemplo, eles contam com roteirização, né, ferramentas de Smart Routing, em que ele não precisa mais ficar vendo ali no mapa qual cliente que ele vai visitar e tal. Então, assim, você tem essa facilitação, né, você tem assim, já a organização das visitas que ele precisa fazer, então tomada de pedidos tudo automatizado. Então, você tem uma verdadeira automatização da força de vendas que é realmente indispensável. Mas uma tecla que a gente bate muito internamente, e eu levanto essa bandeira muito, né, que é indispensável o contato do assessor de vendas, né, do vendedor, enfim, diretamente com o cliente. Esse contato tete a tete é indispensável. Tanto na parte de treinamento, né, onde eu também não deixo de lado um treinamento presencial, que a gente sabe que treinamentos online, a gente tem ferramentas super high-tech atualmente, mas o treinamento face-to-face, ele não deve ser deixado de lado, assim. Para mim, ele é insubstituível, né? Mas esse contato pessoal com o assessor de vendas na ponta, ele precisa acontecer. Porque nesse momento, né, em que o assessor de vendas, ele realmente identifica a necessidade do cliente, né? Ele vê o que ele realmente está precisando, né? Muitas vezes, uma necessidade que nem o próprio cliente está no radar dele, né? Às vezes ele sabe... A gente está falando até da venda consultiva nesse caso, né? Exatamente. Então, esse, na verdade, é uma característica muito forte de um vendedor consultivo, né? Essa é uma grande diferença entre esse vendedor consultivo e um vendedor transacional, só tomador de pedidos, né? Então, assim, o assessor de vendas está ali no campo, está na ponta, né? Conversando com um gerente, um supervisor, ou o próprio dono do ponto de venda, por exemplo, ou de um distribuidor, né? Verificando a necessidade. Então, nesse momento, é que ele pode aplicar tudo aquilo que ele aprendeu. Então, assim, qual a melhor oferta de valor para aquele ponto de venda, para aquele canal em específico, né? Então, para isso ele deve ter sido já capacitado, né, em produtos que ele vende, benefícios do produto, né, argumentação de vendas, né? Então, isso de uma forma presencial é a melhor forma realmente de aplicar isso. Nesse momento da visita, né, presencial, né, identificando essas necessidades, é um momento dele fazer um upselling, um cross-selling. Então, com isso, a gente otimiza os resultados, não só da nossa empresa, mas também do cliente. Mostrar isso para ele, né? Olha, você compra um produto de uma linha X, mas você pode estar comprando um produto de uma linha X mais 2, né? Ele é um pouco mais caro, mas a margem é um pouco melhor, né? Então, isso é melhor para o negócio dele também. Então, isso eu bato muito nessa tecla que o presencial, a gente pode ter toda uma tecnologia por trás para facilitar, e isso também é indispensável, mas o presencial, ele realmente não pode deixar de acontecer. E aí você falou de algumas coisas interessantes, né, Flávio? Você falou aí do contato com o cliente.
de hoje o cliente, na verdade, não é só aquele, né, que você falou também do tomador de pedido, mas o cliente também é aquele que está buscando também valor no vendedor. Então isso também traz uma série de soft skills ali que são importantes, né? Assim como a gente já falou da venda consultiva, né? Quais outras habilidades que você vê hoje que são importantes? Porque antes a gente falava de técnica, agora a gente também fala muito de soft skills. Sim, hard skills elas nunca vão morrer, né? Então, assim, o assessor, o vendedor, ele precisa entender do mercado dele, independente do business, né? Ele precisa entender do mercado, ele precisa conhecer dos produtos, ele precisa conhecer a parte técnica, ele precisa aprender sobre técnicas de venda, etc. Mas hoje, inclusive internamente na Petronas, a gente tem batido muito nessa tecla, a gente está meio que virando bastante a chave, né? Porque como a gente é direcionado para o time comercial, lá atrás ficava muito preso nessa parte técnica e a parte comercial pura e simples, né? Hoje, com todas essas mudanças, né, com essas mudanças muito rápidas, né, inclusive, né, a gente tem virado um pouco a chave e migrado um pouco mais para essa parte de soft skills que são indispensáveis hoje, né? Autoconhecimento, né, a facilidade, na verdade, assim, a capacidade de solucionar problemas, né? O que na realidade, vamos solucionar aqui junto esse problema com o cliente, né? Vamos lidar com essa objeção, né? Com a objeção e indiferença do cliente, que isso eles vão, a todo momento eles vão se deparar no mercado, né? Então assim, o seu produto, por que existe um produto similar no mercado, mais barato do que o seu? Por que eu tenho que comprar o seu? Isso é uma super indiferença, talvez seja a objeção mais presente aí no mercado. Então, como sair dessas situações, né? Então, assim, hoje a gente já começa a dar um enfoque um pouco maior nesses treinamentos direcionados para soft skills também. E aí, Flávia, você está falando toda a importância do treinamento, né? Também já fui do mundo corporativo, sei como é que é muito a parte de treinamento. Só que muitas vezes as pessoas acham que é uma perda de tempo e não um investimento. Então, tudo que você falou é uma preparação para que a pessoa tenha as melhores ferramentas, sejam o que a gente chama de hard skills, né, que são os mais técnicos, para os soft skills, que são os mais comportamentais, para que ela esteja preparada ali para aquela venda. Só que tem ainda muito, digamos assim, muita resistência, talvez, ou alguma resistência, não estou falando especificamente na empresa de vocês, mas no mercado de forma geral, que a gente trabalha com o mercado de forma geral, mas existe às vezes aquele negócio, não, estou perdendo meu tempo. Como é que vocês lidam com isso? Isso aí realmente é um desafio que a gente tem, diário, né? E a gente veio lidando ao longo dos anos, né? Porque realmente o assessor, né, o vendedor, ele tem que fazer as visitas, ele tem que programar a semana dele de visitas, né? Ele tem que realizar as visitas, ele tem metas para isso, né? Ele tem que cumprir todos aqueles KPIs que são infinitos, né? Bater meta, enfim, colocar pedido, e aquela confusão toda que você sabe que acontece no mundo de vendas, enfim, no time comercial, né? E além de tudo, ele tem que fazer treinamentos, né? Só que realmente, eu já não tenho tempo, eu tenho que incluir pedido, eu tenho que tomar, não sei o que, tem que viajar, muitos viajam, né? Tem que viajar e tal, no final dos contos ainda tem que fazer treinamento. Só que o que a gente tenta embutir na mente, e essa é um mindset que a gente vem mudando muito internamente, é mostrar para os assessores de venda, e não só para eles, né? Para supervisores e gerentes também, né? A importância desses treinamentos, né? O valor desses treinamentos. Isso a gente mudou muito o formato interno da forma de treinar, né? Antigamente, e isso um pouco antes, eram treinamentos em PowerPoint, né? Ou então treinamentos online com duração de 2, 3 horas. Isso não capta a atenção dele. Então, a gente mudou um pouco a forma de realização desses treinamentos, né? De uma forma um pouco mais simplificada, né? Conteúdos menores, mas direto ao ponto, né? A gente criou programas internos de engajamento, né? Também isso melhora um pouco, né? Mas não vamos ficar só no engajamento, porque às vezes com uma premiaçãozinha aqui e outro lá, você vê que o assessor acaba acessando um pouco mais e não é o que a gente quer. Então, assim, muito mais do que participar de um programa de engajamento, por exemplo, né? Para ganhar um prêmio, né? Ou então um troféuzinho, como a gente faz, você sabe, você conhece a gente, você sabe que a gente se utiliza muito dessas ferramentas, né? Engajamentos, a taxa de engajamento vai lá em cima, mas e aí? E o valor disso, né? Então a gente constantemente, e aí eu volto lá na primeira observação que a gente fez, o contato humano. Então assim, a gente tem um contato
muito próximo do time de vendas e a gente está dizendo que é o time de vendas não só o nosso time interno, Petronas, com a força de vendas dos distribuidores lá na ponta, quer dizer, eles estão distantes da gente, mas a gente tenta trazê-los para o mais próximo possível e isso é uma coisa nossa, tá? Para justamente mostrar para eles, provar, olha, o seu parceiro aqui de equipe, tá? Ele está tendo um excelente desempenho, tá? Na venda de um produto X, tá? Porque ele participou dos treinamentos de capacitação sobre esse produto, sobre técnicas de venda, né? Sobre upselling, como fazer, né? Por exemplo, sobre treinamentos de soft skills. Então, assim, a gente tenta mostrar para ele que o parceiro dele de equipe eventualmente tem sim um resultado melhor, né, nas vendas e nas metas por conta dos treinamentos. A gente ainda tenta medir isso, que é uma coisa um pouco abstrata, né? Mas hoje a gente já consegue identificar, a gente já tem um range, na verdade, de informações, né? Assim, a gente tem substrato informativo o suficiente para conseguir identificar que aquele que se capacita de forma direcionada, né, e realmente comprometida, ele tem sim um melhor resultado no campo. É interessante até você falar sobre essa parte de desenvolvimento, né? Porque eu resgato um vídeo até que nós fizemos no ano passado, que foi com o CEO da Lingerie, que é o Edu, e ele falava, né? Ele como CEO da empresa, ele falava como é importante a parte do aprendizado contínuo, da aprendizagem contínua. E ele, inclusive, retornando e fazendo cursos, MBAs e mestrado, porque ele vê a importância. É isso que ele passa também para a equipe, né? Que hoje em dia, você não se capacitar mais, não ter essa parte de aprendizado contínuo, é sempre, digamos assim, é uma barreira que você vai ter no crescimento, né? Certamente. Isso não só no time de vendas, como da gente também. É o que a gente chama de lifelong learning, isso, né? É um aprendizado contínuo, né? Meu filho, essa semana, ele me vem estudando muito, ele perguntou assim pra mim: mãe, você ainda tá na escola? Né? Enfim, eu tô fazendo o segundo, enfim, já fiz algumas especializações e tal, então no segundo MBA, finalizando já e tal, ele me vem sempre estudando, lendo muito sobre diversos assuntos e tal. E ele pergunta: você já tá na escola? Eu: por quê, filho? Ele: porque você tá sempre estudando, né? Isso foi há pouco tempo, semana passada, né? Então, assim, essa busca eterna, a verdade é essa, né? Pela capacitação, pelo aprendizado contínuo. A gente vive aí um mundo VUCA. O mundo VUCA, ele foi tão... VUCA, né? Na verdade, assim, o Bunny já passou por cima do VUCA, né? Quer dizer que o VUCA ele foi tão volátil que ele já foi ultrapassado. Então, a gente vive num mundo aí tão... No mundo Bunny, né? Como a gente fala hoje, tão ambíguo, né? Tão incerto, né? Que a falta dessa capacitação contínua realmente, assim, é um tiro no pé, né? Então, assim, essa busca por aprendizado, né, por novas habilidades, e não só por novas habilidades, mas pelo aprimoramento de habilidades que você já possui, é default, né? É mandatório. E você hoje, como gerente, né, de uma área de treinamento, tanto para a América Latina, não é só Brasil, né? Então, a América toda, né? América toda. Venho lá de cima até lá embaixo. Então, muita gente aí que você acaba vendo no dia a dia, quais seriam as 3 dicas que você daria para aquela pessoa que quer começar numa área de vendas ou numa multinacional? Quais seriam as 3 dicas que você daria para essa pessoa? Olha, eu posso até juntar isso, na verdade, como assim, umas 3 dicas para o sucesso de uma equipe, assim, comercial, né? Na verdade, eu posso listar aqui uma meia dúzia de 15, 20, né? Mas o que eu gosto muito de falar é o seguinte: em primeiro lugar, investimento em treinamento. Não tem como, né? A gente já sabe, enfim, você trabalha com isso, né? Time capacitado, quando ele é capacitado de uma forma direcionada, né? De uma forma competente, conteúdos que são atraentes, né? Conteúdos que realmente apaga aquela dor dele, né? E que realmente bate em cima das necessidades e maiores dificuldades que ele tem, né? É preditivo de sucesso, né? Então, assim, se o cara faz um treinamento, estuda, né, e se prepara para ir a campo, realmente, assim, é sucesso, né? Esse em primeiro lugar. Então, investimento em treinamento e capacitação, né? Eu sou direcionada para o time comercial, mas dentro da Petronas você tem todo e qualquer tipo de treinamento para todas as outras áreas, né? Isso é indispensável. A gente tem isso culturalmente, internamente, né? Cultural e internamente, né?
Então, assim, treinamento é indispensável. Segundo ponto que eu gosto de destacar muito é uma comunicação clara, né? Comunicação clara, direcionada, com feedback construtivo, um feedback aberto, né? Essa comunicação clara, para mim, ela é indispensável, né? Em todo e qualquer tipo de equipe, né? Mas eu acho que para mim é um segundo ponto muito importante, né? Para a formação aí de uma equipe de sucesso, né? Terceiro ponto, olha, eu gosto muito de bater nessa tecla também de ownership de resultados, sabe? O comprometimento, né? E responsabilização sobre os resultados da equipe, né? Sobre os próprios resultados, falando de forma individual, né? E sobre o resultado da equipe, falando do gestor ou do líder. Você não tem esse comprometimento, não tem essa responsabilidade sobre os resultados, fica um pouco mais difícil de você andar, né? Então, assim, você vai ter numa equipe de 10, por exemplo, você vai ter 2 que vão estar ali na frente, 2, a maioria está ali no meio, né? E 2, 3 lá na retaguarda, correndo atrás, né? Então, assim, essa equipe, para ela realmente ser uma equipe de performance, né? Não só individualmente, mas de forma coletiva, direcionada para o líder, responsabilidade sobre os resultados de venda, enfim. Para a gente fechar, passou rápido, mas Acabou. temos que fechar. Qual que é a frase que te motiva? Então, tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, né, que inclusive ela foi até citada num livro que eu gosto bastante, um livro do Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido, que ela fala o seguinte: quem tem um porquê na vida, passa por qualquer como. Então, assim, se você tem um propósito, eu falo muito sobre propósito, mas a gente fala sobre um sentido, né? Se você tem um sentido, seja ele uma pessoa, ou uma atividade, né? Ou um sonho, né? Ou seu filho, né? Se você tem um alvo ali, uma meta no futuro, levando em consideração o seu presente, a sua vida pretérita, né? Eu acho que a gente é mais do que meio caminho andado aí para o sucesso, assim, para justamente a gente não desistir, continuar persistindo, porque eu acho isso realmente indispensável. Essa frase me toca muito e lendo esse livro, que eu gosto muito, ela foi mencionada ali no meio desse processo. Eu falei, caramba, me marcou, só certificou o que realmente eu já acreditava. Flávia, queria te agradecer bastante aí por estar conosco, né? Agradecer por toda essa aula que você deu aí pra gente, falando sobre treinamento corporativo e sobre essas habilidades de vendas. Obrigado, hein? Imagina, Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela confiança e espero que estejamos juntos aí novamente em breve. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por vocês terem assistido a gente até agora. Todas as nossas informações da Flávia, estarão aí todos na descrição do nosso vídeo. Compartilhe o vídeo, dá um like aí, fica conosco, que a gente precisa muito também do apoio de todos vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.